Uma história muito curiosa, né? Que foi um pouquinho antes de eu ir para o LLM, a gente estava ajudando um cliente que era a Western Union, que é uma empresa que faz remessas, né? E na época eles tinham feito um acordo com um banco pequeno. E o assunto de câmbio, imagina, né? Há 20 e tantos anos atrás, câmbio era mais travado ainda, né? Muito difícil fazer câmbio, né? E na época eles tinham feito um acordo com esse banco pequeno e por algum motivo foram feitas algumas classificações incorretas e simplesmente a Western Union foi interrompida no Brasil. Eles chegaram para esse banco que fazia as remessas, oh, pode parar, a gente não gosta disso e tal. E a gente foi contratado nessa época, foi o Mendes, né, foi contratado e me envolveu para tentar resolver o problema. E eu lembro que foi um trabalho enorme de convencimento do Banco Central para mostrar que não tinha nada irregular e fazer um acordo com outro banco. A gente acabou fazendo um acordo com o Banco do Brasil. Então, você imagina o que deve ter sido, né, negociar com o Banco do Brasil na área de câmbio, né? Eu sei que foi um trabalho quase de um ano, mas de fato, depois de 3 meses, a gente conseguiu restabelecer as atividades deles no Brasil. Então, enfim, sucesso total. E eu lembro que o cliente ficou tão feliz, né, que ele sabia que eu estava indo fazer meu mestrado na BU, e ele me deu um presente. Ela era uma executiva, me deu um fax, uma máquina de fax gigante, com um telefone, para eu levar comigo, para que se ela precisasse, ela me mandava um fax e eu podia falar por telefone com ela. Então foi um negócio assim meio bizarro, que o cliente ficou tão feliz e me deu um fax, né, para eu ficar em contato durante o meu mestrado com o cliente, caso eles precisassem de ajuda. Então, você vê o nível de história, né? Outra muito legal também, que foi acho que foi um sucesso, foi o próprio prédio onde estamos, era o Banco Santos, né? E o Banco Santos ele acabou sofrendo uma intervenção e depois liquidação por vários motivos. E no Banco Santos a gente tinha um volume muito grande de um produto financeiro de câmbio chamado ACC, Adiantamento de Contrato de Câmbio. Tá? E nesses instrumentos eles têm uma lei específica da lei de falências que exclui da falência recursos relacionados ao ACC, ou seja, se um banco quebra e você recupera um recurso de ACC, esse recurso não vai ser distribuído por os credores cronografados, ele vai para o financiador da operação. E no caso do Banco Santos, existia um volume muito grande de bancos estrangeiros que haviam financiado essas operações. E sempre existia um dogma no Brasil de que trade finance, ou financiamento a operações de trade, ele é protegido, por isso que ele tem taxas melhores e tudo. E por incrível que pareça, quando o Banco Santos quebrou, o interventor na época, ele na verdade não queria devolver esse dinheiro, porque você tinha uma pressão dos credores, e tinha até depositantes aqui no Banco Santos, né, que eram pessoas simples que tinham feito o depósito que não iam receber nada, né, ou iam receber muito pouco. E aí a gente teve que, de fato, testar a lei, que era junto com a lei nova de falências, que nessa época era a lei nova de falências, e foi o teste. E foi muito legal, porque eu trabalhei muito com o meu sócio Paiva e meu sócio Juliano, que são de recuperação de empresas, né, em que a gente, de fato, conseguiu testar a regra. E foi muito legal, porque a gente teve que judicializar, mas a verdade é que o final do resultado a gente conseguiu recuperar 95% desses créditos de forma integral, o que é muito importante para o Brasil, porque se a gente tivesse perdido, ele teria afetado sim o Brasil no ponto de vista de que as pessoas, os investidores parariam de emprestar para trade no Brasil. Então foi um movimento importante que a gente não podia errar, porque até o próprio Banco Central, né, ele estava um pouco preocupado com esse tipo de resultado. Então foi um negócio muito legal, com efeito, vamos dizer assim, federal, né, de importância para a economia brasileira, que foi bacana, né? Então acho que esse foi um caso legal. Mas que história bacana, e você sabe que me traz até um ponto polêmico, porque será que os juízes não têm um poder exacerbado? Você imagina se o juiz, ou a juíza, não sei o que era, decidisse à época que eles não teriam direito a esses valores, né? Como é que isso não impactaria o país, né? A gente não está falando de pessoas ou empresas, a gente está falando do país, né? Mas, Bruno, não vamos entrar nessa polêmica, tem outras aqui para a gente entrar,